Meus cumprimentos à volta à nossa série de palestras, que já passam de 60, esperando chegar a 100 gravações até o fim do ano. O tema de hoje é bíblico, é a reencarnação na Bíblia, a visão da comunicação do mundo espiritual com o mundo terreno através dos emissários de Deus aqui, os profetas, ou os médiuns, como chamamos no momento, os intermediários ou os intérpretes do pensamento divino, narrando fatos, narrando visões, chegando então à conclusão de que esse intercâmbio espiritual é o normal em qualquer tempo na face do planeta. Estou falando pela Fraternidade Espírita Canaci, que tem o site canaci.com.br. Platão 427-347 a.C. tem a melhor frase sobre a reencarnação: aprender é recordar. Então nós, quando estamos aprendendo, em verdade nós estamos reaprendendo ou recordando. Jesus e Nicodemos, João 3,3, muito fácil de guardar capítulo e versículo, porque é repetido, 3,3, que disse para Nicodemos: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então a reencarnação como lei universal. Na Europa gaulesa, os druidas acreditavam na reencarnação em termos semelhantes aos gregos e aos budistas. Os hebreus, na fase helênica, ou seja, quando eles viveram na Grécia, ou na influência grega, conheciam a reencarnação. Daí a ideia de ressurreição ter algo parecido com a de reencarnação. O grego, porque a palavra era paligenésia, ou paligenesia. Por isso, o acharem que Jesus ou João Batista fossem a reencarnação de algum profeta, tanto Jesus como João Batista, ressurreição ou reencarnação de algum profeta. Mateus 17, Marcos 9 e João 3. Somos uma alma revestida por um corpo físico e não um corpo físico animado por uma alma. Quer dizer, a alma é que se reveste da matéria. Não é a matéria que é animada por uma alma. A matéria é animada pelo fôlego, pelo ar, digamos, podia traduzir como vento ou como hálito. O físico é animado por uma alma. Eu estou dizendo físico, hálito, porque tem o mesmo significado de espírito em línguas antigas. Então, há o mundo espiritual e o mundo físico. Então, espírito, alma e corpo. Repetindo, não somos o corpo físico com alma. Somos uma alma invisível que assume um corpo para poder se expressar. Corpo e alma se separam, voltando cada um deles à sua origem. Isso no fenômeno que nós chamamos de morte ou desencarnação. Corpo e alma se separam, voltando cada um deles, cada qual, à sua origem. O corpo aos seus elementos primários, a terra, e a alma se elevando ao plano espiritual, conservando o seu estado de infinito. Indefinido é o intervalo entre os renascimentos sucessivos, em que a personalidade e a alma permanece no plano cósmico,
aguardando uma nova encarnação. Então haverá sempre um intervalo entre um plano e outro. O plano terreno e no plano espiritual, até que chegue a hora de nova experiência reencarnatória. Destina-se esse período a uma maior purificação e para que o ego seja iluminado. Fim do intervalo, dá-se o início de um novo ciclo, buscando a alma um novo corpo, para, em nova encarnação, corrigir os erros do passado e continuar o caminho da evolução. Chegará a hora do aperfeiçoamento total, a altura em que será finalmente integrada na divina consciência cósmica, sem necessidade de mais retorno. Aí é aquele ápice da pirâmide de Teilhard de Chardin e de Emmanuel, que quando a matéria já não prevalece em mais nada. É a manifestação total da força do espírito, quer dizer, na divina consciência cósmica. Então, se volta a uma nova vivência aqui no nosso planeta, é em missão. Não é mais por necessidade, sem necessidade de qualquer retorno. Já vem por santidade, para um trabalho de natureza maior. Não é a reencarnação uma lei de vingança ou punição. É uma lei de compensação de débitos e créditos kármicos. Ao ser humano foi dado o livre-arbítrio, a faculdade de escolher suas diretivas na vida. Então a reencarnação não é punição, é escola, oportunidade no livre-arbítrio de aprender mais, escolher novas diretivas na vida. A responsabilidade é sua. O que você escolher, você deve suportar. O que nós escolhemos, devemos suportar. Colherá o que for semeado. Estamos a todo momento colhendo o que semeamos. Segundo a lei, a natureza, em qualquer campo, exige justiça, equilíbrio e compensação. Está vendo aí? Segundo a lei, segundo a determinação da lei divina, ou da lei natural, em qualquer campo é exigido justiça, equilíbrio e compensação. Não é só para o espírito humano, é tudo que é da natureza tem que ter equilíbrio e compensação. Com ela, o homem aprende e, por seus atos maléficos, deve sofrer ou pagar. E por suas ações nobres e altruístas, colherá a recompensa. Então, o bem gera o bem, o mal gera o mal. Esta é a lei da compensação, ou a lei do karma. Discutida e endossada como uma proposta filosófica, a reencarnação teve lugar no pensamento ocidental, consideração da doutrina cristã, até o ano de 533, no segundo concílio de Constantinopla. Então, repito, houve consideração em toda a doutrina cristã sobre reencarnação, sobre vidas sucessivas, sobre a palingenese, até o ano 533, numa votação do concílio de Constantinopla. Os cátaros, no século XII, tinham uma visão cristã original, quando a reencarnação era vista como verdade inquestionável. Movimentos punitivos condenaram Giordano Bruno à fogueira, em 1600. O tempo está passando. Eu falei de cátaros do século XII, agora Giordano Bruno, já no fim do século XVI, quando ele defendeu ideias de liberdade religiosa, incluindo nos seus postulados a realidade das vidas sucessivas. Então, porque Giordano Bruno tinha como fundamento principal a sucessividade de vidas, ou a reencarnação, ele foi condenado e morreu na fogueira em 1600. Já no século passado, o contato com as doutrinas orientais, particularmente a budista, trouxe à tona novamente o estudo da paligênese.
Com o Espiritismo e outras correntes de pensamento, estimulou-se um ressurgir do interesse sobre a reencarnação. O significado literal verdadeiro de palingenesia ou palingenésia é, em português, reencarnação. Palingênese quer dizer percorrer o mesmo terreno mais uma vez ou mais vezes. É a multiplicidade de caminhadas. Isso está em Tito 3,5, Mateus 19, 28. Devemos ficar atentos aos estudos sobre a reencarnação em vista das mudanças, a forma de como nos comportamos em relação a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Então, a reencarnação na Bíblia. Agora eu estou entrando diretamente no tema. Velho Testamento. A parte hebraica. Gênesis. Geração e nascimento em grego na Bíblia não são apenas materiais, consanguíneos, mas também do espírito, pois pode ser nova geração, novo nascimento, nova reencarnação. Só a reencarnação dá sentido a tais postulados. Por isso, Allan Kardec identificou a crença vulgar no pecado original como uma espécie de intuição da existência das múltiplas experiências terrestres. Então, o pecado original como realmente aqueles erros do passado, nas múltiplas experiências terrestres. Gênesis 11, 46. 10 mandamentos de Moisés. Eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos na terceira e quarta geração. Não é até a terceira. Não é até a terceira ou quarta, é na terceira e quarta geração. O que confrontaria com o ensino dos profetas da terceira e quarta geração de Êxodo 25. Pelo que ele lhes indagou, Jesus, qual é a aparência do homem que subiu ao vosso encontro? Não é de Jesus, está em 2 Reis. Qual era a aparência do homem que subiu ao vosso encontro e vos falou essas palavras? Responderam-lhe: era um homem vestido de peles e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: é Elias, o tisbita. Então, quem era vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro era Elias, o tisbita. Pergunta, pois, às gerações passadas e examina com cuidado as memórias de nossos pais, porque somos de ontem e o ignoramos, e os nossos dias não passam sobre a terra como uma sombra. Jó 88 e 9. Crês porventura que um homem morto torna a viver? Todos os dias da presente vida estou esperando que chegue a minha mudança. Chegue a minha mudança. É de Jó. Na Bíblia, várias passagens. Morrendo um homem tornará a viver? Todos os dias da presente vida esperarei que chegue a minha mudança. Jó 14, 14. Muito fácil de lembrar. 14, 14. Jó pressente outra vida e isso lhe dá resignação para suportar o seu sofrimento. Vemos que mulheres e não homens receberam seus mortos pela ressurreição, pois elas é que podem gerar em seus ventres os corpos destinados à reencarnação, ao ressurgimento dos espíritos, ou dos mortos, para o plano físico. Salmo 30. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ó Senhor, Deus meu, a ti clamei e tu me curaste. Senhor, fizeste subir a minha alma e conservaste-me a vida dentre os que descem a cova. Salmo 71, 20. Tu que me tens feito provar tantas angústias e males, me restaurarás a vida e de novo me tirarás do abismo da terra. Aumentarás minha grandeza e de novo me consolarás.
em Jeremias 1,5. Antes que te formasses no ventre materno, eu te consagrei e te constituí profeta. Está aí uma das informações mais interessantes da eternidade do Espírito e sobre as vidas sucessivas. Jeremias 1,5. Antes que te formasses no ventre materno, eu te consagrei e te constituí profeta. Aí mostra realmente a vida anterior. Eu te consagrei e te constituí profeta antes que fosse formado no ventre materno. No Novo Testamento vamos encontrar a passagem de Jesus com Nicodemos, quando o mestre indaga surpreso: tu és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Isso se referindo à volta dele ao novo corpo. O pecado original, que não era hereditário, mas individualmente espiritual, pois de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se estragarão. De todo. Não é geral, é particular. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre esse. Quer dizer, a cada um o resultado do seu fazer, da sua obra, seja do bem, seja do mal. Quando já houve tempo suficiente, o espírito portador da iniquidade retorna às vezes na própria descendência corporal e na própria família terrena. O bisneto, a reencarnação do bisavô e assim por diante. A lei de causa e efeito atinge a própria alma que pecar. Ezequiel 18:20. E não a outra. O Novo Testamento, a fase cristã. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso dele operam forças miraculosas. Quer dizer, o tetrarca Herodes sabia das forças miraculosas de Jesus, de João Batista, e agora, vendo Jesus fazendo o mesmo, ou muito mais, então acha que é realmente a ressurreição ou reencarnação. Está em Mateus 14. Para Herodes, Jesus era a ressurreição de João Batista. Se ele próprio considerava a ressurreição como reencarnação, é óbvio que, de modo geral, o povo bíblico judeu assim também pensava. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Está aí o livre-arbítrio. Ouve quem tem ouvido. Mateus 11, 12 a 15. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas a respeito de João: que fosse ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fosses ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas então que fosse ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Jesus disse de João Batista muito mais do que profeta. Mateus 11, 7 e 9. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ou os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ainda Mateus 11. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Quer dizer, quem é que as pessoas diziam que era ele, Jesus? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Já está em Mateus 16. Disse-lhe ele: e vós? Ele voltando diretamente para os discípulos, ele pergunta: e vós,
quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, ele, Simão Barjonas, ele, o Pedro, não foi fisicamente o cérebro, digamos, a inteligência encarnada que dissera que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas Jesus disse: mas meu Pai que está nos céus. Considere-se aí o maior ato de mediunidade que nós podemos imaginar existido. É o próprio Deus, é o próprio Pai Criador, o Deus Criador, o Deus infinito, o Deus justo e bom, é que disse, através de Simão Barjonas, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então já estamos aqui acabando o Velho Testamento. É o último livro do Velho Testamento, Malaquias, o 4, 5, está escrito que antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes do sacrifício de Jesus, viria o profeta Elias. Se o espírito existe antes do corpo ser criado, tira-o-se, porque o espírito existe antes do corpo ser criado, ele pode ter vivido encarnado em outro corpo aqui na Terra ou em qualquer outro mundo. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Ainda está no capítulo 14 de João. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Antes de Abraão, que é o patriarca inicial. Analisemos cuidadosamente Mateus 11, 7, 15, primeiramente. Atentemos para os versículos 9 e 10, narrativa, em que Jesus se refere a João como aquele que veio cumprir a profecia de Malaquias. Malaquias 3:1. Quer dizer, Jesus se refere a João como o que veio cumprir a profecia no final do Velho Testamento de Malaquias. Desde os dias de Elias até agora, dessa forma não ficaria sem sentido esse trecho bíblico, pois Elias e João Batista eram a encarnação do mesmo Espírito. Fato este corroborado por Jesus. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Mateus 11. Outra prova da crença na reencarnação está com o nome da ressurreição, está na Epístola dos Hebreus, 11, 35, 36, onde se lê: mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. Receberam seus mortos, aqueles espíritos que já tinham passado pelo fenômeno da morte, terra, mundo espiritual. Então Jesus e Nicodemos, eu já estou quase caminhando para o fim, João 3:3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, há uma coisa muito interessante no verbo dizer. O verbo dizer tem conteúdo. Você pode, falou e não disse nada. Quer dizer, para dizer tem que ter conteúdo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito.
O que nasce. Aí Jesus vai afirmar uma coisa muito interessante, que tira toda a interpretação de muitos que acham que nascer da água e do Espírito seria o fenômeno do batismo. Não é isso que Jesus está se referindo. Não é tanto que ele vai dizer para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então há o DNA físico e há, digamos assim, o DNA espiritual. Está em João 3, 4 a 6. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. É o vós da segunda do plural, é a todas as criaturas. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento, o hálito, bafo, qualquer coisa que se diga de respiração, de ar, é a mesma palavra em grego, espírito ou ar ou hálito. Então o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem. O espírito assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É o esquecimento antes da reencarnação. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas, e não crestes, como crereis se vos falo das celestiais? A censura de Jesus a Nicodemo, que é príncipe dos judeus. Ele sabe tudo. Ele não podia negar. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ora, sendo a água o princípio gerador de todas as coisas materiais, era por consequência geradora dos novos corpos indispensáveis aos espíritos, que, uma vez condenados ao sofrimento pelos seus desvios do caminho da luz, deles necessitavam para que, progredindo e se purificando, pudessem chegar ao reino de Deus, entrando nessa existência pura e luminosa que é a verdadeira vida do Espírito. Então é a caminhada evolutiva. Primeiro a matéria, depois o Espírito. A evolução virá em aulas sucessivas na escola da existência. Necessário vos é renascer de novo de água, quer dizer, fisicamente, e de espírito, ou seja, retomada da experiência física, cuja constituição é eminentemente líquida. O renascer de água, segundo o Pastorino, o grande Pastorino, de água, e não da água, é reencarnar. Haverá argumentação capaz de demonstrar que o divino mestre, dizendo a Nicodemos que ele cumpria nascer de novo, se referia ao nascimento pelo batismo? Não. As palavras de Jesus têm sentido, pois Nicodemos era um iniciado, conhecedor da cabala, doutrina judaica esotérica sobre Deus e o universo, inclusive acreditava na reencarnação. O Cristo mencionando o livre-arbítrio, quem tem ouvidos, ouça. Acredite quem quiser e puder. Então, ouça quem tem ouvidos. Acredite quem estiver disposto a acreditar, e se for possível. Tendo em vista ser conveniente a alma humana passar por um certo número de sucessivos renascimentos da Terra, a fim de aperfeiçoar o ego ideal, através das experiências vivenciadas, dificuldades e provações, sabe-se que o número de encarnações será múltiplo, porém, sem uma duração de vida terrena definida. O povo, falando de Jeremias, o povo daquela época acreditava numa vida posterior à morte, pois se pensava que Jesus poderia ser Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Está em Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 9. Em Marcos 6 e Lucas 9 temos passagens parecidíssimas com Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 9. Os quais foram citados logo acima, sendo de fundamental importância referir-os ao detalhe em que se encontra nas duas primeiras, em que o rei Herodes teria ouvido
dizer que João Batista ressuscitara dentre os mortos. Logicamente, o termo ressuscitado, usado em Marcos 6 e Lucas 9, queria, sem sombra de dúvida, significar reencarnação, porque em vez de João, teria surgido na concepção de Herodes a pessoa do Cristo. Com o Espiritismo, ampliou-se esse ensinamento. No Livro dos Espíritos, sobre a reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação dos diferentes mundos, a justiça de Deus é colocada pelos Espíritos quando comentam a reencarnação. No livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. A similaridade entre o que diz o Espiritismo e a concepção budista da reencarnação é evolucionista e não pode ser negligenciada. A tese da reencarnação passou da esfera religiosa e filosófica com Kardec, a partir de Kardec, para a área da pesquisa científica. Então, importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Da primeira hipótese, a da ressurreição como desencarne, temos na codificação uma instrução do Espírito de Verdade que preceitua com clareza. A morte é a ressurreição. Isto é, com a morte do corpo, o espírito liberta-se para o plano espiritual do extrafísico. Quando estamos aqui, vimos de lá. Quando estamos lá, é porque fomos daqui. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Quer dizer, essa natureza não necessita de reprodução, pois não está submetida à morte. Então, a ressurreição é para a vida material que está sujeita à morte. No plano espiritual, não se casa, nem se dá em casamento, porque são anjos do céu, digamos, são espíritos. No livro Possessão Espiritual, estou quase terminando, a doutora Edith Fiore mostra casos de curas de possessão espiritual através da regressão de memória, comprovando cientificamente a reencarnação. Veja os casos de Brian Weiss e Patrick Drouot, que afirmam a reencarnação por bases científicas sem nunca ter ouvido falar de Kardec. Quer dizer, chegaram a conclusão extra qualquer informação da doutrina espírita. Teria ainda muitas coisas que vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Está em João 16. Prova da necessidade de aguardar a evolução da humanidade a fim de suportar certos conteúdos que não poderiam ser franqueados ao entendimento limitado da época de Jesus. Somos imortais e nosso destino é a felicidade. A reencarnação foi feita para nos planificar diante do Pai. Repito, para encerrar. Somos imortais e nosso destino é a felicidade, sermos felizes. Porque a reencarnação foi feita para nos planificar diante do Pai, ou seja, para nos dar a formação escolar, a formação do conhecimento, a melhoria do sentimento e realmente a pureza da luz.